Galileus, não judeus, por que estáis olhando tanto para o céu? Tem 3 céus aí, irmão. O céu daqui é onde você está, você vai ali fora e olha. O segundo céu é até onde o James Webb chegar. E o terceiro céu? O terceiro céu é onde está o diabo e seus anjos. Ou, se você preferir, a sua carne é onde está Deus e o diabo, segundo o primeiro Adão. O segundo Adão levou você para o céu. As suas emoções, levou você para a sua alma. A alma de Deus. Eu vos dei a minha alma. Ele derramou sangue para a seta. E o nível de consciência, se você entrar para dentro, não ireis aqui nem ali. O reino do céu está dentro de você. Quem está no campo, conforme a Bíblia diz, eu fiz o favor de esquecer a Bíblia do outro lado. Conforme a Bíblia diz, conforme a Bíblia diz, já está julgado. Se você olhar para o céu segundo a lei, segundo os rudimentos da doutrina de Cristo, também não está. Peraí, deixa eu pegar minha prótese de diabo ali. Eu esqueci minha prótese de diabo aqui. Volta pra cá. Volta pra cá. Então, se você olhar como os galileus olharam tanto para o céu, Cristo que subiu em nuvem, voltará em breve o seu, você vai estar olhando isso pela Bíblia. Se você olhar isso pela Bíblia, você está olhando segundo a lei, que após a partida dos apóstolos, deixou de ser. Entrarão lobos. Aquilo que foi Deus vai se sentar no templo e ser um Deus. Ou, se você quiser, como cristão aí, você vai até Apocalipse 13 e vê lá que a besta se afirmará que é um Deus. Então, depois da partida dos apóstolos, a misteriosa maldade agiria. Perto deles estava aquilo que não deixava. E depois agiu. Muitos, por ter o conhecimento da matriz da igreja, da árvore sefirótica, da flor da vida, a cabalística, os desenhos do templo de Salomão, muitos por ter essa geometria sagrada, unidas ao levado o cadáver para dentro, se apostatarão da fé. E foi dado o direito dele reinar como um Deus. Mas nós vimos Deus aí, pô, não pode ser. O mundo inteiro, todos os cristãos do mundo estão enganados, estão em apostasia. Mas nós vimos Deus, pô, era Deus. Verdade é que a fé e a religião e os grãos tomou conta de você. Isso era Deus no templo. Só dos judeus viria a salvação. Quando Jesus chegou até a 7ª igreja da Ásia, mesmo ele depois da cruz morto, segundo a geração de Davi, a promessa da fé, ao quem vencesse a Jezabel que estava nas 7 igrejas da CCB para o lado de fora, que hoje tem do lado esquerdo os demônios rasos, os apóstatas reformadores, a quem vencer a Jezabel que está nenhuma, a Esmirna, ou aqui o 7 que tem aqui, porque o resto do mundo também está assim, mas é osso do ofício, era convinha agregá-la, mas eles não vai se agregar, porque não depende do que eles fizeram a salvação. Então, o que acontece aí?
Então por que você só fala da CCB? Porque a maior apostasia é a CCB. Porque foi a única igreja que Deus pôs vida lá. Verdade que Deus pôs vida na cinzinha. E os grãos era a vida, e vem por ouvir os grãos. E assim se formou todas as religiões do mundo. Todas estão em Jesus. Qualquer onde entrar esse livro, onde o Deus daqui entrar com a história dos judeus, que é o topo da cabeça, o Ouroboros está montado, a bola 8. E Lúcifer como um Deus, como primogênito. Essa dualidade é tão próxima nesse plano aqui, que Deus teve que mandar José lá para disputar. Então José levou e Moisés tirou. Salomão levou e Jesus tirou. Agora o Vaticano, após a partir dos apóstolos, os apóstolos não levaram isso para dentro. Disputavam com os deuses ali. E é o que nós fazemos aqui, né? Ao disputar com você, eu estou disputando com os deuses. E eles estão disputando entre si qual chakra vai ficar da cobra aqui. Porque se você for no espiritismo, no islamismo, no cristianismo, no espiritismo, no hinduísmo, todos eles vão estar com a árvore sefirótica, com a cabala dos judeus, ou o Torá, ou a Tora, o Minorá, porque é aquilo ali, o topo da cabeça. Acontece que o Deus daqui saiu do terceiro céu. Onde está o terceiro céu? Primeiro céu, você está aí, vai aí fora e olha para fora, você vai ver um azulão. O segundo céu é a plataforma, aonde o James Webb chegar. E o terceiro céu é o mundo espiritual, o mundo da consciência. O reino do céu não é uma coisa que se possa ver. E como eu senti que o grão tomou conta de mim e eu vi uns milagres, segundo a Bíblia, no espiritismo o feiticeiro também abria, o espiritualista abria a Bíblia assim, a Bíblia ao contrário, benzia e curava. No Vaticano também curava. Tem vários relatos lá. No crente da Assembleia de Zeus, Gadu é amor, Adventista do sétimo dia de Bafomé, condenação catequista bizantina, hoje, presbiteriana de maçonaria, trazido pelas batistas e tudo unidos junto, todos eles em geometria sagrada. O livro preto está o livro dos mortos, preto. Põe a história dos judeus aqui, ele vira a Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. Mas até você chegar em João 5,39, Evangelho de João 5,39. Eles lêem a Escritura Sagrada, pensa conter nela a salvação. Vocês lêem, pensa conter nela. Mas eu sou a verdade. Se vocês crescem em Moisés lá, que um homem semelhante a mim virá, vocês creriam em mim, no seu livro fala de mim aí. Assim como os judeus não quiseram, para não perder seus lucros, seus templos, o mesmo acontece hoje, irmão. Jamais um líder religioso vai olhar para você e vai falar assim: verdadeiramente a igreja que eu montei era apenas grão, mas à noite foi semeado o joio. Quando é a noite? Quando o sol se apagou? Após a partida dos apóstolos. Aquilo que a palavra da semeadura do joio e do trigo foi feito quando? À noite. Se depois da partida dos apóstolos virou noite, noite aonde? Porque o diabo desceu para cá. Ele veio das trevas procurando luz. Ele veio como estrela da manhã, resplandecente estrela da manhã para esse plano. Mas ele já veio em termos céu à noite. Após a partida dos apóstolos virou a noite. O céu virou noite, o céu virou negro. A lua se apagará. Aquilo que foi graça de Jesus está até a sétima igreja da Asa, a quem vencesse, segundo a fé, que ninguém sairia daqui, porque era pelo Espírito. Se Deus não salva alguns, a fé falhará. Ainda que todo Israel creia em Jesus, só um remanescente foi salvo. Paulo falou lá. Porque aquele povo tinha a mente preparada, o seu corpo era a sua alma preparada como sacrifícios vivos.
Mas os não-judeus já veio, os grãos e a fé veio te preparando como judeu para você dar olho por olho, dente por dente. Sem ser, como se fosse. Você vai pôr a vida nisso, no céu daqui. E você é conduzido em triunfo para fora de Deus, da onde veio das trevas procurando luz. Porque se eu vivo bem aqui, tem um Deus aqui que me abençoa, se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Não há relato que Deus deu dinheiro para os apóstolos. Não há relato que Deus construiu uma igreja, um templo de Salomão para os apóstolos. Depois da partida dos apóstolos, não era mais. E não ireis aqui nem ali, o reino do Senhor, eu estarei dentro de você. Então, segundo a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. Dentro da igreja, se ele não cumprir. Se ele não tomar ceia ou não batizar, ele não tem parte. E se ele tomar ou batizar, ele está debaixo de maldição. Porque se ele não cumprir, ele não tem parte com o Senhor. Então, se ele tomar ou batizar, ele não tem parte com o Senhor. E se ele tomar, mas falhar, ele está condenado. Então, o rudimento do batismo, o rudimento da Santa Ceia, se eu não tomar, eu tomo para minha própria desgraça. Se eu tomar em erro, em falha, porque o que dá força ao pecado é a Bíblia e a lei, a história dos judeus e de Israel, o topo da cabeça, desde Noé, para não falar Gênesis lá de baixo. E por quê, irmão? Porque o que dá força ao pecado é a lei. E vem por ouvir os grãos. Depois da apostasia, aquilo que Joel falou, que é lido por eles hoje aí, nos últimos tempos, há de ser que as crianças profetizarão. Quem pedir ajuda ao Senhor será salvo. Qual Senhor? Se a Bíblia, se Baal sentou como Senhor deles. Quer dizer, Gadu hoje e Asmodeus, por mais que você ponha aí, eles não aceitam. E verdade que os grãos e a fé tomou conta do mundo. O semeador é o Espírito Santo que se diminuiu, morreu dentro do Filho, na imagem do Filho, que era Deus. E o animal que agora se eu não for, ele não vem. Agora eu tenho um espectro aqui. Agora se eu não for, ele não vem. Agora o Pai ele descansou no Filho, como um Deus. Pode descer aqui porque ele pôs o quarto elemento, que é a terra. Um aspecto aqui. Veio preparando para essa mudança. Os judeus, se você quer Bíblia e você quer os apóstolos, você tem que estar preparado para andar como eles andaram. Como Jesus andou segundo a geração de Davi. Eu sou o Alfa e o Ômega, segundo João. O Alfa e o Ômega, o começo, o meio e o fim. Mas se eu vim da geração de Davi, do primeiro Adão, segundo a promessa, por que ele me chamou de Senhor? Senhor, assenta-te à minha direita. Por que ele me chamou de Senhor nos seus dias? Ele questionou ali, ele metia a espada na Bíblia. Jesus nunca cumpriu a Bíblia, ele cortava a Bíblia. Ele era a espada, masculino e feminino. Deus estava em Cristo, na medula de Eva, que representou Maria. O animal pousou sobre ele, a pomba, que virou cabrito, que disputou com o leão. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, no arquétipo de leão albino, que nesse plano pertence ao leão de fora, que Adão e Eva saíram para fora. A Eva emprestou a medula e inseminaram. A cobra inseminou os animais em olhos vivos. Esteticismo, os Anunnaki, o Enki, o Zenki, o Bostenki, os demônios da Soul Primordial, que não tem forma, colocaram lá um corpão musculoso e uma cabeça de chacal. O máximo que eles conseguiram foi uma cabeça de chacal, uma cabeça de boi, uma cabeça de hipopótamo, cabeça de girafa, cabeça de alce, cabeça de lobo.
Nas mitologias se escondem essas energias. E essas energias se plasmou nos animais, porque a Eva emprestou, mas eles são... Olha no microscópio os cromossomos lutando com os cromossomos ali. Aquilo ali que é os demônios, que vivem no seu corpo. Como Deus se manifestou em carne, ele ovulou a Sofia, o feminino de Deus, na imagem, o sangue do óvulo da vida, no dia do chicote, a primeira chicotada, 29 mais uma, até chegar à cruz, ele derramou o óvulo da vida do começo lá de Jerusalém, dos pés ao topo da cabeça. É o caminho excelente, o caminho de Oxós hoje, caminho da salvação. Então, irmão, o diabo se afirmou que é um Deus. Como ele não tem céu, o que ele poderia trazer para você? Onisciente, onipotente, onipresente. O mesmo olho de Horus da igreja, da geometria sagrada, hoje é o olho da câmara. Há níveis de sobrevivência que o Deus daqui tinha que evoluir para virar robô. O reino do céu está aqui. Jesus falou, vai e pregue isso. O segundo céu estava ali, com consciência do terceiro. Mas após a partida dos apóstolos, o Deus daqui foi destruído. Hebreus 2,14. Em termos terceiro céu. Do 10 para cima ele não passa, 10, 11 e 12. Então por que todo crente, toda religião e esse mundo aqui não vai herdar o reino do céu? Porque eles estão segundo o que foi, não segundo o que é. Eles não foram preparados para essa mudança. Os apóstolos foram preparados com a mudança de morrer como os cordeiros, para justificar 144 mil. E hoje aqui, irmão, esse arquétipo aí, segundo a lei, a quem vencer Jezabel na Esmina, em Pérgamo, porque são 7 chakras. Tinha 7 anjos chamados lá, deusas femininas e deuses masculinos. Porque aonde sempre foi semeada essa palavra, o semeador era Deus no Filho. Aonde ele andava, ele jogou a semente aonde? Eles falam de terra. Ele jogou na alma. A terra dos judeus era a alma. Os judeus serviam a Deus com a carne. Paulo servia a Deus com a carne. Mas Paulo sabia que ele pôs no fundamento que se você lançar fora o corpo pecaminoso carnal, quando ele veio aqui onde nós estamos, se você lançar fora o corpo pecaminoso carnal, para viver para ele, Jesus ressuscitado que Paulo anunciava, a não usar a graça de Deus em vão. Então, temos toda a liberdade de entrar no santuário com a cabeça descoberta. Segundo Paulo, erreis, mas não pequeis. Como judeu, a cabeça dele estava preparada para ser perdida. Então por que o mundo não está em Deus? Porque eles estão segundo a Bíblia, segundo a história dos judeus. Mas e você não está? Você está segundo o quê? A Bíblia dos judeus, a história de Jesus, semeada na terra, que somos nós, não ireis aqui nem ali. Alguém ficou se jogando grãozinho lá naqueles barrancos lá hoje, irmão? Ou a terra é você, suas emoções? Nos judeus foi semeado na carne. Vinha por ouvir, entrava na alma. A alma deles era um plasma, que ficaria aqui, para justificar 144 mil. E o semeador era o espírito, que o auxiliador que ele passou a bola. Se eu não for, ele não vem. O espírito convencerá o mundo
Os homens não têm ideia sobre o que é Deus, sobre o que é pecado. Ele fala, se eu não for, ele não vem. Estarei convosco, convencerá. Ele convencerá o mundo da ideia do que é pecado e do que é justiça de Deus. Então, para os judeus, a alma que pecar, essa morrerá. Você que é Bíblia, se você pecar, essa morrerá. Verdade que os grãos e a fé pôs isso em você. E por que para você não é pecado? Para você sacou os grãos que isso tomou conta de você. Saca os grãos. Não falei para você ser pior e só porque você foi na Bíblia se revoltar e sair quebrando tudo aí. Não é isso que eu estou falando. Tudo que os anjos, os apóstolos trouxeram para você, veio como apostasia. O Deus daqui usando, tão quanto a Bíblia e os líderes estão usando, para ter poder sobre você. O que dá força ao pecado é a lei. Só que traz o que foi como se fosse. Por meio da fé traz o Deus o diabo que foi morto como se fosse revivido dentro de você. Verdade que isso tomou conta de você. Então como é que eu faço? Então por que você está em pecado? Porque se você creu na Bíblia, você tem que andar como ele andou, como os judeus andaram. Deus preparou os judeus, para aqueles 12 apóstolos, para aquela mudança de cordeiros, que eles iam ver o que você está aqui. Não foi lançado fora o corpo pecaminoso carnal deles. Na cruz eles ovularam, cada lugar que foi morto um apóstolo, formou um sacrófago, dos pés à cabeça, a cidade de Escalon, que é uma cópia de Jerusalém, que é uma cópia da Celestial, que ele foi fazer. Abraão já morreu vendo uma cidade futura. Os apóstolos, heróis da fé, que falharam todos eles, negaram e tudo, mentiram, só foram salvos porque há um número que não depende do que eles fizeram. Os 144 mil, ainda que todo Israel creu, os judeus e tudo junto, só um remanescente foi salvo. Então, não há relato que o centurião não cria na Bíblia, ele creu em Jesus. Eu não sei aí, eu não conheço essas leis aí, eu não obrei, não sei nada. Eu não ando como vocês andam. Eu não mostro obras nem fé para você. Eu não mostro obras e nem rudimentos da doutrina, eu não sei nada disso aí. Eu não tomo ceia com vocês nem nada. Eu não quero saber disso aí. Fala uma palavra aí. E o cara Sara lá, eu creio, eu acredito que você é o cara. Então você vai fazer isso hoje, irmão? É o que eles estão fazendo. O máximo que eles poderiam te dar fora da igreja é isso. Por meio da fé, isso falhará. Por quê, irmão? Porque hoje o verdadeiro centurião está aqui falando com você. Como que seria isso? Essa palavra que o Espírito dá, sem a religião, sem a Bíblia, eu curo a alma dele lá onde ele estiver. Se você aí, que tem um amante, ou que tem uma manta, onde os publicanos meretrizes entrariam no céu primeiro. Sodoma e Gomorra se levantará e acusará, acusou aqueles lá. Vai acusar, já acusou. E hoje, a passeata gay de hoje, o mundo se levantará e acusará também todos os crentes, todas as religiões do mundo. Porque estamos aqui por 7 anos, vou falando. Ainda que todos eles estão na Bíblia, tem que andar como Jesus andou, tomando ceia. Não tendo parte com ele, porque não estão tomando ceia por lá de fora. O que Paulo recebeu do Senhor foi isso, no dia em que ele foi. Batizando os mortos. Tem que batizar com água e com Espírito. E hoje, irmão, o batismo da água é para carne. A Santa Ceia é para carne. A fé do centurião é para curar a carne. Mas dias virão que vocês não vão achar Deus nesse monte nem naquele, mulher samaritana. Não vão adorar a Deus nesse monte nem naquele. Será em espírito e verdade. Onde não entra pãozinho, onde não entra carne. Onde não entra doença. Morrer é lucro, viver é ganho. Desejamos deixar essa barraca. Mas você quer que nós morramos? Não falei para você se matar, não.
Falei para você que se hoje pedir a sua alma, o mundo não estaria preparado, exceto um grupo de pessoas que não depende do que eles fizeram. Só um remanescente foi salvo. 7.000 no dia do tempo de Elias, 7.000 no tempo de Moisés, no tempo de Elias, no tempo de Paulo e assim também agora. Porque a salvação não é fruto das obras de ser judeu. Salvação não é fruto da fé. Se fosse fruto da fé, se você não tiver fé, você não está salvo. Então Elias não entrou no céu. Ele fugiu da Jezabel. Depois que ele matou os profetas ali. Erreis, mas não pequei. O salário do pecado é a morte. Quem pecou não vai para o céu, então tira Davi lá do céu. Porque ele matou Urias e catou a mulher de Urias. O ateu não vai para o céu, então Tomé não pode entrar no céu. Só depois que ele vê Deus do translado. Só depois que ele passar no quem de quase vida. Que para eles aqui é quase morte, porque é quase morte mesmo. Aí eles voltam amando os orixás, planta, a árvore sefirótica, a Bíblia, pregando mais evangelho e dando comida para abastecer os filhos desse reino aqui. Então, depois, a partir dos apóstolos, o sol se apagou. A profecia de Joel cumpriu. Falarão em línguas. Deus corrigiu a torre de Nisrod ali, em línguas de fogo. Todos falaram a mesma língua ali, entenderam o que o outro estava falando. Corrigiu ali. Depois da partida de Joel, que foi ali, o sol se apagará. Aí que vem a semeadura do joio. Constantino vê o diabo se transfigurar e vê um cometa e põe a tudo que foi santo é meu. Eu me afirmei como Deus. A mim foi dado direito. Inclusive o crânio de Jesus, o nome dele é Yeshua, Mashiach. Foi o crânio dele, o nome de cartório que foi levado para dentro. Como os judeus e Israel não aceitaram, nem querem aquelas terras e não aceitaram, os ismaelitas, tudo que era da direita foi entregue a Satanás, que era o da esquerda. Eles ficaram, nós somos daqui, a mim foi me dado, já era nosso aqui. Só os descendentes de Isaac, de Jacó, que só vocês que levam tudo. Então vai lá para a sua cidade lá de cima lá. Vai lá, vira judeu lá. Espera a tua promessa, que aqui é meu. Se entrar aqui, você morre. O descendente de Ismael e de Saúl é dono daqui, desse plano. Ninguém tira eles de lá. Que é o Islã e Israel, lá, sei lá aquelas coisas que eles seguem lá. Mas o pátio foi entregue aos pagãos. Os judeus tinham a parte ali, de Judá. Foram os judeus que mataram o Senhor. Os 12 apóstolos tinham 4 sacerdotes de cada entidade ali. 12 tipos de religião, saduceus, os amorreus, tudo que é Zeus ali, tinha ali. E todos eles adoravam Zeus, a cabala do Egito. Os animais da sua primordial, as mitologias gregas da Grécia. Tudo que estava no Egito de energia plasmou na casa de Salomão. Salomão pôs lá dentro. Então o poder da casa. Como eles mataram, o véu foi rasgado. Era a hora deles... Quando Deus enviou a pandemia ali, quando Jesus foi para a cruz, e rasgou o véu, viram que a fé deles, tanto do centurião romano, que virou Deus do vinho, qualquer estátua da Grécia virou um São Paulo, São Pedro, São Tiago, São Judas. Põe judaísmo aí, põe no púlpito com o cadáver levado vida. E dá a história dos judeus. O diabo daqui é um bom Deus como o diabo. Ele é um bom diabo como se fosse um Deus. A mim foi me dado. Então... Por que o céu de quem crê na Bíblia, em qualquer religião e o mundo inteiro, o céu desse plano aqui, é a plataforma, o buraco negro. Porque se você for no segundo céu, você vai ver até onde o James Webb chegou. E depois disso é imaginário, não é uma coisa que se possa ver. Mas se eu trazer do segundo céu para baixo, porque do 10 para cima ele não passa... O 9 é a história de Jesus que acabou até a 7ª igreja da Ásia. Se eu trazer isso para baixo e dar um jeito de se comunicar pelo ser de Marte,
Eu fico onipotente, onisciente, onipresente. Olho de Horus, o olho da igreja. Abelisco de Pedro no Vaticano, na praça, no olho de Maria Madalena. Ou Horus vivo, ou aqui na plataforma. Será como se fosse. E discutem sempre lives e mais lives, e nunca chega à verdade. Porque nunca foi Deus. Foi Asmodeus, Lúcifer, Satanás, os animais de Horus vivo, plasmado, com o direito de Apocalipse 13 sentar como um Deus. E as músicas, tudo que é santo, ele profanará tudo que é santo. Eles acham que o cara vai vir quebrando tudo. Ele vai vir fazendo milagre como a igreja. Batizando você em água, para você sair atrás. O Deus que tomava conta do povo era João. Leva o que toma conta para dentro da igreja. O que dava liberdade de entrar no santuário, lançando Deus não habita em casa feito por mãos humanas, morreu fora. Leva ele para dentro e costura o véu. Costura, fica tudo para dentro desse plano aqui. Quem sairá desse plano? Quem rasgará o véu de novo? Se eles querem Bíblia, isso aqui é impotente para salvar. Os que têm sua base de fé na religião, que tem sua base de fé de espírito, de engano, se assentou como um Deus. Deus enviou o poder do erro para que creiam na mentira e pereçam. Isso já aconteceu muitas vezes. Mano. No tempo de Acabe, Deus enviou o espírito de mentira em todos os profetas. E o profeta Ananias foi lá e deu um tapa na cara de Jeremias. O outro lá deu outro profeta lá, sacerdote. Deu um tapa no cara do profeta Samaías, e um dos Ias. Falou, vamos consultar esse profeta aí. Falou, esse cara só fala mal de mim, nunca bem. Ele estava casado com a igreja na época, ele como rei estava casado com a Jezabel, assim como a igreja está casada com o Vaticano, com o dragão que veio de Roma, Martinho Lutero, com o judaísmo dado pelos judeus. São Paulo, não, meu é Paulo. O grão tomou conta de mim como Paulo, sim. Tanto é que o ecumenismo não teve dificuldade, irmão. O mesmo pão comido pelo Papa, pela hóstia, é o mesmo pão orado, só que com judaísmo ou menos judaísmo. A mesma maçonaria de todos os tempos, a geometria sagrada traz os néfiles como se fosse a flor da vida, a flora, a beleza e a arquitetura, as energias da terra. Tanto é que os crentes colocam músicas e ficam passando passarinho, plantas, adorando animais, adorando árvores, madeira. Mas não tem cruzinha lá, mas você adora uma árvore, vou esfregar na árvore, vou comer a fruta, vou nadar no rio, Oxum. Os 4 elementos daqui, Lúcifer, Satanás, a madeira. Não falei para você não ir, irmão. Falei para você que você não, essas coisas foi feito para você, para eles te adorar. Quando a humanidade passa a adorar aquilo para o lado de fora, a geometria sagrada, por ter esse conhecimento, o Japão, a China, a Índia, o caminho da seda até Egito, se apostataram daquilo que seria céu. Mas eles não foram chamados para isso. Os 144 mil, houve um povo ali que andou pela Palestina, que convinha agregá-lo, que eram os não-judeus, segundo Paulo. Enviado aos não-judeus. Foi dado uma coisa a mais, uma liberdade a mais de entrar no santuário. De olhar num lugar que não tinha o ídolo ali, e falou assim, ó, esse Deus desconhecido é esse que eu te anuncio. Deus pôs vida no que ele falava ali. Para levar esse espírito que apareceu a ele no caminho de Damasco. Ele não viu Jesus? Mas segundo Paulo, como judeu, eu não usei dinheiro, teci tenda, por assim dizer, eu trabalhei mais que os outros. Assim como a serpente enganou a Eva, vocês serão enganados, temo que vocês sejam enganados. Paulo não tirou o judaísmo dos 12 apóstolos, foi posto por Jesus. Antes ele batizou em João.
Em nome de Jesus, que batizou, batizado, de João e de Jesus, não conheço, obrigou. E agora, e o Espírito? Orou para receber Espírito do Pentecoste, que era uma promessa para o judeu até as 12 cidades, até as 7 igrejas da Ásia. Mas a prostituta principal é a CCB, porque não há relato que outras igrejas tinham Deus. Tudo aquilo que é atribuído ao Vaticano, aos judeus, Israel e às outras igrejas profanas, o espiritismo, o hinduísmo, o catolicismo, a direita, todo tem esquerda e direita, espiritismo, feitiçaria, macumbaria, ocultistas, invocadores de demônios, todos esses aí não tem esquerda e tem direita. Na direita eu sou tal, e na esquerda eu sou tal. E o Gadu na direita é Jesus, em nome de Jesus. O pináculo está aqui atrás da praça. O véu costurado, cadáver para dentro. Ninguém vence esse mundo, não. Eu venci o mundo. O Senhor falou lá, e vocês vencerão também, porque não depende do que vocês são, fizeram. Então, ao cara ler Paulo, Pedro, Tiago e João aqui, ler no Evangelho pela fé que ele tem, você pode ver que todos creem em Jesus, todos creem na Bíblia, mas a igreja não combina uma com a outra. Nas lives eles discutem sempre e nunca chega a nada. O mais entendido, mais santo aí, irmão, crê na Bíblia, ele teria que estar preparado como os judeus morreram, como sacrifícios vivos. Porque o fundamento de Paulo ele nem entendeu. Se ele entender, ele não foi chamado para fazer isso. Porque ainda que eu errasse a palavra aqui, em conhecimento e estudo bíblico, e Gesais eu não tenho, mas não o profundo entendimento que é guiado pelo Espírito que põe vida naquilo que Paulo falava. Coisas inefáveis, que é indecente falar aqui, Paulo não falou. Eu falei para você, por isso ninguém quer. Por assim dizer, o que Paulo colocou ali era um fundamento segundo a base da lei, que aquilo seria, mas deixado avisado. E testemunhou uns semi-judeus que passavam por ali do caminho da seda, que se agrupavam em Jerusalém, entre elas a igreja mais prostituta, que era a de Coríntios. A ponto dele pôr véu, tirar véu, mandar pôr igual, raspar a cabeça, pôr normas na igreja. E Deus ponhava a vida segundo o judeu da tribo de Benjamim. Mas esse evangelho aqui aos não-judeus, que seria pregado a toda criatura, viria à noite, a apostasia, o céu apagado, o sol se apagou. As águas do rio virou Chum. Iemanjá virou rainha do mar, virou Maria, da Bíblia. Vendo o poder que tinha na mão, como os judeus queria aquelas terras lá, Deus entregou eles, Deus cansou de enfiar aquilo tudo, santidade carnal, que salvação não é fruto de Deus, não depende disso. Atira nas pedras para espirrar sangue. Toda carne é sacrifício vivo, porque eles querem Bíblia. E os não-judeus não têm esse preparamento, eles têm preparamento de ouvir como se fosse. Porque a história põe vida no que ele está fazendo, por meio da fé dele. Viraram animais, o mundo, esse plano aqui é animais do Deus daqui. Aquilo que Adão e Eva saiu, o primeiro Adão, que fez animal do Deus daqui. E Paulo e aqueles 12 ali que foram chamados, viraram animais, por assim dizer, nós somos escravos de Cristo. Aqueles lá não quiseram ser escravo de Deus, eles escravo do Deus daqui. Que se ele não cumprir o ritual dele, eles estão sempre em perigo por causa da morte. Onde está a morte, o seu agrião? Para aqueles que querem a Bíblia, mas têm medo da morte, porque se eu não cumprir o rudimento, eu corro o risco de morte. E se eu falhar no rudimento? Porque o que dá força ao pecado é a lei, e vem por ouvir os grãos. Então Paulo não tinha medo da morte, por isso os apóstolos não tinham medo da morte, por quê? Eu falei para você não ter medo da morte aqui, irmão, nem se matar, eu falando para você que segundo a Bíblia, eles não se renovará de manhã cedo, porque eles não são judeus e não cumprem rituais judaicos. Vê quanta coisa tem para cumprir.
Até esses líderes que falam aí, eles não cumprem metade do que eles falam ali. Eles cumprem no máximo o rudimento, que é batizar em João, cumprir aquele pacto que ele fez, ou seja, da maçonaria batizando como ocultista, ou seja, na igreja. Porque o Gadu está em todos os púlpitos e no fórum interreligioso. Ele está no congresso, está no juiz. Jura falar somente a verdade? Para esse plano aqui, como se fosse? Juro. Tudo que tinha um reino em cima, ele montou um reino aqui, irmão. Mas os apóstolos ali, irmão, onde está a morte sogrião para eles? Porque eles se garantiam, porque eles tinham esse espírito aqui de cumprir a lei. A lei, o Deus que tomava conta segundo a lei, veio por João. Mas a verdade veio por Jesus Cristo. Quem era a verdade? Eu sou a verdade e a vida. Então, segundo a lei, a alma que pecar, essa morrerá. O mundo está em pecado por causa da Bíblia, porque eles não vão cumprir metade do que está ali. Então, como que é hoje? A alma que se casar, essa viverá. Aí que está o segredo. Por quê? Cada um dará conta de si. Não vereis aqui nem ali, não sobe, não desce. O diabo é um Deus, como a Bíblia. Cada um acha Deus dentro de você. A sua carne é um animal que não é do reino do céu. Carne e sangue não é do reino do céu. Deus é espírito e importa te servir em espírito e verdade. Eu sirvo a sua alma. Se você não é judeu, eu lancei fora. A alma dos judeus era carne. As emoções deles é religião. Isso que está nos crentes aí, numa live por dia, uma briga da direita e esquerda. E da força do pecado é a fé, que vem por ouvir os grãos da lei. Que eles leem o Evangelho no 5:19, pensa como tem a salvação. Mas eu, quer dizer o Espírito, sou a verdade e a vida. Nos não-judeus lancei fora o animal. O animal não é do reino do céu, é só arquétipo. Os animais é os signos, não herdaram. A estrela de Círios, a majestade de Deus, é o único animal que é o vero a ser vencido. Que o leão daqui matou o albino. Mas em arquétipo aqui, porque o leão se plasmou como animal, Jesus. Porque o animal pomba, que é o dizer o espírito, assoprou vida para nascer a majestade do leão para disputar. O leão da tribo de Judá é o Gaduma, está na Bíblia. Sentado como um Deus. Religião e fé não salvará ninguém, conhecerá Deus por sabedoria dos signos. E sim, o número que não depende do que eles fizeram, se eles não tiveram número. E para você é dado aí, se você pedir ajuda ao Espírito. E há um número de ateus e pensadores que saiu lá do canal do Racer, que não depende do que eu quis ser amigo deles, eu quis salvá-lo. Põe só uma coisa aí, faz só isso aqui, eu pago igual. E assim, irmão, nós que estamos anos nisso aqui, nós vamos valendo, né? Poxa vida, então eu vou receber 100 vezes tanto. Aí, não, o pagamento é igual. Pega o que é teu, você não vai aceitar. Até mesmo porque, irmão, não foi eu que fiz. Porque eu, Joel, estaria gravando um vídeo aqui. Sem o espírito dele, não faria. Se eu fazer, o que eu fiz demais? E se eu não fazer, o que eu fiz de menos? É assim que vive o mundo. Se eles não gravar um vídeo, o que eles põem de mais gadu, mais lei, mais grão? Que após a partida dos apóstolos, o sol se apagou. Então você vê grandes exegais, grandes pastores com o anel da maçonaria, grandes igrejas, grandes negócios. O sol apagado, o diabo sentado como um Deus, né, na igreja dele, na Bíblia dele. O mesmo lá que ele viu em casa, no curandeiro, no benzedor, o mesmo do Vaticano, ele viu na igreja dele, irmão. Até mesmo quem não cria nem sabia que era religião. Graças a Deus tomei aquela vacina ali e sarei. Ah, cuidado com o chip. Carne e sangue não é do reino do céu, irmão. O chip é para o animal, para saber se o seu pedigree é daqui, é de Israel. E se o seu pedigree for do Brasil?
Mas se você comer o bribe, o seu pedigree é joio. Após a partida dos apóstolos, o joio se assentará como fosse trigo. E fará descer fogo do céu, farinha do céu. O povo comer como se fosse Cristo lá. O mundo inteiro, todo mundo foi batizado na água benta, no tanque de batismo. Em nome de Jesus, com a Bíblia na mão, o mesmo batismo comeram no deserto e caíram, aquela rocha era Cristo. Porque a rocha deles é o Cristo sentado como Cristo, mas não é Cristo. Mas no meio de vocês há um. Aí que está o problema. Houve um no meio deles ali, o João Batista, que batizava em João ali, eu falo, no meio de vocês tem um que batiza com o Espírito, e é fogo, e ele vai juntar o trigo. Depois da partida disso tudo, tudo virou joio como um trigo. Então cadê aquilo ali? Então você é Jesus? Eu não sou Jesus, irmão. Eu sou um animal que ele escolheu para pôr um espectro, para te falar a verdade. Mas para o seu governo, para esse povo que duvidou que eu sou quem sou, me enviou a voz, como ele falou lá, agora tem terceiro áudio. Deus é Espírito, carne e sangue não é do reino do céu. O que eu posso pôr, se eu falar para você, se você não for salvo pelo que eu anuncio, se você largar o Deus daqui, mandar eles enfiar a Bíblia no rabo, porque é o Deus daqui. O que é mandar enfiar do assim? É indecente. Você está mandando nossa religião? Não, não. Eu respeito a tua religião. Eu estou te falando para Deus se desdobrar, você se diminuir, morrer, se considere morto junto com a morte. Foi o que Deus fez aqui. Assim como a criança nasceu de cabeça para baixo, desvirou, abriu a árvore sefirótica, a árvore da vida, abriu Adão, porque ele era o segundo Adão. E Adão era uma sombra do segundo Adão. E da majestade de Deus, que é o animal, que ele tirou, a mulher é considerada como um animal, a leoa, a estrela de Sirius. E o leão, no topo da cabeça, significa leão. No arquétipo que voa, significa pomba. Esse aspecto que paira sobre as águas, no aspecto agora ele tem um espectro, um selfie aqui, da majestade de Deus. Para você fazer uma ideia, esse animal que para sobre as águas, essa estrela de Sirius, que eles usaram como leão da tribo de Gadu, sendo de Deus, escolhido pelos próprios judeus que mataram o Senhor. Não estou falando esses, foi aqueles lá. Esses daqui só seguem a cultura. Já veio a apostasia, o sol apagado. Tudo que esse povo fala ou segue não vale nada. Quem santifica o altar? Não era a arca na lei? E a arca não era Cristo lá fora? E por que a arca vai ser posta para dentro de novo? E por que a arca virou bribe, que é Jesus transgênico, colocado no púlpito, e todos têm que pôr o gadu aqui? E a geometria de Salomão junto. Já veio apagado. Agora, há um número de pessoas que não dependia do que eles fizeram, que a lei e a fé tomavam conta dele. Foi assimzinho. O resto já era apostasia. O Vaticano nunca foi Deus, nada de Vaticano, nem de religião nenhuma, de Islã, de nada. Sempre foi Deus daqui, se postar de Medorades. Mas verdade, Deus pôs vida na cinzinha, só você que foi de lá pode confirmar isso aqui. E os outros, para eles, era tudo igual. Mas as outras convinha agregá-las. Você pode ver que todos tinham que batizar na CCB. Mas quando a arca veio, quando rasgou o véu, a pandemia rasgou o véu, o Luiz Francisco deixou avisado, o Yoda Rame virá, ele vai fazer onipotente, o céu dele é aqui. O terceiro céu deles é no máximo a plataforma com Jesus. Mano. Eles podem rosnar, não tem mais virtude, falando em língua. Falar grego, pode falar como quiser. Mano. Mas ter até o véu rasgado da pandemia, Deus pôs vida na CB, você sabe disso, você que está aqui. Que foi de lá, né?
Se não foi, para eles é igual. Sempre foi o Jesus mentira. Quem se deu bem foi os ateus pensadores, que eles não creem nesse. Mas não adora nenhum. Eu sou um animal. O diabo não usa minha medula. Eu não abaixo o meu rabo. Não fico curvado, que nem Davi falou em Romanos 11, verso 4. Não fico curvado nas suas reuniões, para nunca mais se levantarem. Lá já tinha uma reunião antes de ter a casa de Salomão. Então, resumindo tudo, depois da partida dos apóstolos, a apostasia entrou, o sol se apagou, não houve mais evangelho. Como se fosse, Apocalipse 13. Por meio da fé, que dá força ao pecado e à lei, que é o que os reformadores de CB por fora estão pregando. A igreja fala que a graça é a empresa deles com Jesus lá dentro. E esses falam que a graça é Jesus para o lado de fora. Mas e quando Deus daqui é dentro e fora, porque ambos creem na Bíblia, na mesma deles tem o compasso da maçonaria aqui, é que isso aqui apagou. Tem uma outra ali. Ambos creem no mesmo Deus, no mesmo Jesus. Os de cá cumpre a circuncisão de costa para Gólgota. Depois deixou de ser, rasgou o véu, não vale mais, Deus se retirou. A prova disso é que Asmo Deus está aqui. Batismo dele, o batismo da maçonaria, o batismo na cachoeira ou do Papa, com água benta, é o mesmo batismo do Deus daqui. Dentro ou fora, esses daqui de fora nem batiza. Eles nem sabem o que estão falando de Paulo ali. Que se ele seguisse Paulo realmente, for chamado por Deus, ele estaria mergulhando, batizando. Mas ele já sabe que vem por ouvir, então nós não mergulhamos. Então eles estão batizando quem? Por qual espírito que está dando essa força para eles aí? Eles não têm a coluna do meio, que esse espírito. Eu os convidei, mas eles não vieram. Eu convidei para a festa, chamei Concha Aleijados, agora vieram para a festa. Desde quando Deus escolheu o rei Ciro, deu poder para o Raceiro enfrentar esse povo lá. Ainda que o Raceiro não nos conheceu, o rei Ciro, 45 de Isaías, eu dei poder para ele fazer uma casa para mim. O espiritual aqui. Aplanou caminho, enfrentou, julgou todos esses anciãos, como eu julguei, deram strike em nós. A justiça de Deus deles é no máximo levar você aos pagões, para sua própria desgraça. Porque eles vão descumprir aos Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios 15. Ou no primeiro, não lembro. Vários relatos Paulo coloca ali. Não leve suas causas pagões. Como homens indóitos que conhecem o Gadu como Deus, pode discutir sobre esse espírito, sobre a doutrina da CB, se eles não são da CB. Mas após o véu ser rasgado, hoje discute, porque eles também são advogados agora. Dentro e fora, nós temos assinamos ecumenismo, forma interreligioso, somos amigos dos políticos, melhores terrenos, somos donos das empresas que fazem banco, instrumento, somos empresários, amigos. O Deus daqui só pode te dar bênçãos materiais. E as espirituais, que foi como se fosse falar em língua, de onde anunciar ele mesmo aqui. O falso profeta, quem vencerá o falso profeta? Quem vencerá o monstro e cantará a canção de Moisés e do Cordeiro? Somente um grupo de pessoas. Então ninguém vai ser salvo. Se Deus não guarda o número, no tempo de Paulo, só um remanescente foi salvo. Salvação não é fruto das obras de nós aqui. Paulo sabia, mas ele não podia escandalizar porque ele era judeu. Esses aqui estão escandalizando Jesus. Mandando ir para um motel, dizendo que a salvação não é fruto das obras deles, mas por qual espírito não é o de Paulo, mano? Se eles querem Paulo, estão segundo a Bíblia. Errei, mas não pequei. E por que você pode? Porque não estamos segundo Paulo. Por quem você está? Eu estou aquele que chamou Paulo. Só que o de Paulo foi até a 7ª igreja da Ásia, tomando ceia e batizando. Esses daqui não estão fazendo nada disso.
Então eles querem Paulo, então segundo a Bíblia, então serão, tem que perder a cabeça. Chibatadas muitas da direita vai dar neles. Já estão usando dinheiro e buscando membros, se confraternizando, como os da direita fizeram aqui. Se Ananias e Safira não der a coleta, já faz parte da salvação, perde a salvação aqui. Como Ananias e Safira perdeu a carne ali, que era para salvação. E pecar não tem problema, se for ancião, melhor ainda. Já liberou o ancião, teve funeral, agora os pecados, eles querem Bíblia, e por que não podia? Por causa da Bíblia, porque eles querem ser judeu. Até depois da sétima igreja da Ásia, não houve céu mais. Apenas o grão e a fé ficam tomando conta de você. Saca tudo isso aqui, irmão. Falei para você ser pior que todos eles. Indiretamente eu estou falando que se você não tiver no número, você está fudido. Porque o tempo acabou já. Estivemos falando e recapando aqui. Você falou palavrão agora. Qual você quer? Abre o compasso aqui e vê o compasso da maçonaria lá. Pináculo de Pedro na praça, você quer? Ou na igreja, cruz ao contrário. Culto ao falo, tá valendo? O maior palavrão é falar que você vai ser salvo por meio da fé, segundo a Bíblia. Porque isso aqui é falar filha da puta, porra, caralho, vai tomar no cu, desgraça, tô fudido. E falando que você é um santo abençoado, completo, reinando, cheio de fé, cheio de Espírito Santo, daqui, se prostrarem e me adorarem. A Bíblia foi queimada muitas vezes, até fazer essa aqui, que veio os néfilos, a chance deles serem como Deus. O sol se apagou, não há religião, por meio de religião ninguém será salvo. Os grãos tomou conta e os anjos colherá naquele grande dia, como foi nos dias de Noé lá, até a sétima igreja da Ásia não ficou pedra sobre pedra. Plasmou Herodes, aí deu Herodes, enfiou tudo aquilo, com roto naquelas pedras lá. Os judeus foram já tirados nas pedras, no tempo de Ezequiel, matem tudo, crianças e tudo. Deus, todo homem como erva, como ovelha, como pomba, como gato, oferece uma pomba, oferece uma ovelha. Ovelha é quando o cara quando o pecado era bem grande para oferecer. 2 pombinhas levavam o pecado inteiro de um cara ali, o ano inteiro. Animais, essências mais leves, pássaro, a pombinha, inocência. Ele apagava a inocência daquela pessoa ali, no arquétipo. O inocente veio e posou a inocência sobre o cara ali. Mas o pecado era muito grande, que tua oferta de touro e bodes não quiseste. Eu me faço uma ovelha. Então agora sabe o que é o pior de tudo? É que contra o Pai, na imagem do Filho, tinha perdão, eu sou. Contra quem eu sou quem sou. O quem sou tem perdão. Mas contra o espírito da pomba, da inocência, no arquétipo de cabra, de ovelha que ele se fez, não tem perdão. Contra o leão que ele foi albino, que foi morto, não tem perdão. Os 12 signos que Jesus desceu e subiu como renovo, abriu a árvore de Adão, primeiro Adão, dos néfiles, como se fosse o primordial. Os 12 chakras, 12 planetas que foi aflorado por Lúcifer, ao a Eva emprestar a medula para ela, e ter relação, se casar com Deus daqui, mudar o DNA, a cobra de Eva, inseminou os deuses. Foi questão de tempo para eles saírem do topo da cabeça e tomar conta do resto do corpo, que é o mundo. Mudou o DNA. Jesus corrigiu o DNA contra o Pai, contra o Filho, tinha perdão. Para aqueles 144 mil, que os 12 apóstolos pagou por eles. Não que eles creram como foi pelas obras deles. Mas porque pelos 12 morreram como sacrifício vivo, para hoje estar aqui ajudando esse aqui que viria. E por que contra aquele animal, se ele é menos que Deus, não tem perdão? Porque Deus se manifestou em carne, se humilhou publicamente. Participou do mesmo, da justiça, porque eu vim. Eu que fiz tudo, me fiz um verme, me virei espermatozoide, me diminui menos que meus chakras da sua primordial de Adão. Virei menos que o Adão, a minha criação.
me diminuí, nasci por saco, os dois foram feitos. Adão ele formou, e quando ele soprou o arquétipo de essência, o Espírito Santo, nasceu a medula de Eva, que é a imagem de... Essa estrela masculina e feminina representa o que foi Deus. Façamos imagem e semelhança. Então Deus se manifestou aqui, eu sou. Quem sou na imagem do segundo Adão, filho, o filho também se rebaixou. Como eu serei o primogênito nesse plano aqui, no lugar do primogênito, que foi Lúcifer, que foi lá no que estavam as duas árvores, lá onde era Deus. Adão foi formado, ele formou Adão e Eva. Mas o cálice sagrado estava na medula. Por onde gera a vida? Qual é a prova disso? Não é a mulher que gera a vida ou você viu algum homem grávido aí? Ainda que eles tentavam. E se gera vida aqui material, o pai e o filho participam dentro da estrela de Sirius, um animal que ele escolheu que parava sobre as águas. Para você fazer uma ideia, como ele virou um animal e teve que participar do mesmo, virou pomba, virou todo arquétipo, e sentar como um Deus, ele se diminuiu. Ele venceu toda a sua criação, os anjos maiores, os 70 guardiões, os 200 anjos do Sinai, no espetáculo de vitória, porque ele semeou na corrupção, ressuscitou em glória. Foi despedaçado, nu, pelado, mostrou sua nudez, o Deus daqui fez o que quis, moeu ele aqui, mostrou toda a nudez. Ao levar a Bíblia por meio da fé, estão humilhando Deus publicamente. Paulo entendia isso aqui, você quer ver? Não fale onde está aqui ou ali. O reino do céu está dentro de você. Não traga Cristo de volta. Romanos 10:7. Isso é humilhar Deus publicamente. Se lembrar da sua vergonha que Cristo passou aqui. Porque nesse plano aqui, carne e sangue é uma vergonha. É insano o que foi feito. É indecente para as mulheres e para homens, segundo a lei, o que dá força ao pecado é a lei. Aquilo que era maçã que não podia, hoje, se você não comer, é sacar o que os nutrientes, que é Deus que morreu dentro dessa mesma árvore maçã. Porque, por meio do Espírito que ele enviou, a 7ª trombeta que viria tocar. Agora é o ministério do Espírito que para sobre as águas. Por isso não entra carne e sangue. Eu não te conheço segundo a carne. Deus é Espírito. Carne e sangue não agrada a Deus. Comida é para o ventre. Eu falei para você ser um qualquer, irmão. Saca o que você quiser aí. Cumpre a lei do fora. Obedece a lei do país, que é o Deus daqui. A ele foi dado. O mesmo presidente, governador que tem lá no céu, que o povo 144 mil representou, o mesmo aqui, irmão. Você está aí, em que cidade você mora? Que rua? Que endereço é o teu? Que número é a sua CPF? Qual o seu DNA? De Israel ou não, mesclado ou não daqui? Escalão veio para cá, o Egito. Você comeu Bíblia, você tem genealogia de judeu. Se você não deixar a lei para se justificar por meio do Espírito, pela graça sois salvos, se é por meio da fé, não é de graça, não. E se a fé falhar? Que nem a de Elias falhou. E se a fé de João falhou quando ele viu Jesus, quando ele viu o aspecto de Jesus, que tinha um aspecto agora, não apareceu mais como pomba, apareceu como um anjo do Senhor, com os seus olhos flamejantes. Quando ele viu os seus olhos flamejantes, ele joelhou diante de Deus. O anjo, o aspecto, o Espírito que para sobre as águas, e até a 7ª igreja da Ásia, que João viu na ilha de Patmos, as cartas que eles estão lendo para hoje, até ali que não ficou pedra sobre pedra, que entrou Martinho Lutero depois, com Constantino, tudo que você conhece de Jesus histórico de hoje aqui, irmão, ele falou, levanta João, eu sou seu irmão, eu sou um aspecto aqui, eu sou a estrela de Sirius, eu sou uma estrela, um animal, que peguei forma de majestade, como pomba, porque o feminino de Deus era mais leve, a inocência. Aquilo que se você não for criança, você não herda o reino do céu. Como as crianças entram primeiro. É maior.
A inocência de Deus. E o masculino conheceu todo o bem e o mal, todo o pecado. Agora o segundo Adão, você pode morar dentro do segundo Adão, conhecendo todo o bem e o mal. Porque você lavou a sua... Eu te vesti da esteira de Círios, do suco da medula de Eva, que representou no segundo céu, 144 mil, que esse aqui que soprou vida naquela medula, eu estou soprando vida em você, na sua medula espiritual. Então o que você tem que fazer, irmão? Se eu mandar você enfiar a Bíblia no rabo e justificar por esse, faz um papel aí, não precisa levar no cartório porque é espírito, lá no céu não entra árvore, papel, madeira. Não entra idolatria lá. Liga isso comigo, eu estou ligando para todos quantos quiser aqui. Se você não for, eu garanto a sua salvação até a 5ª geração. Agora, se você quer Bíblia, irmão, então se justifica como andar como eles andou, como nem Paulo andou. Que nem esses reformadores que estão aqui. Ainda que eles modificarem como for aí, a justificação deles é por meio da fé. Você vai ver quando chegar o Jesus que tá vindo novo, que quer ser como Deus aqui, eles já querem a Bíblia. Já está no mesmo espírito, a graça de Jesus. Tanto é que os reformadores mandam eles procurar uma igreja evangélica. Que pregue Bíblia. Justifique pela Bíblia. Estuda a palavra de Deus. Você pode ver, se tiver 1 milhão de live hoje, a 1 milhão vai estar na Bíblia. O que eles nem imaginam é que o livro de cima, quem abrirá o livro? Somente aquele que foi chamado para morrer para esse plano aqui. Segundo, não falei para você não comer e se matar aí não. Aceitar só esse como único e suficiente Salvador. E sacar a Bíblia. Você não precisa de Bíblia, de fé, de religião para tomar conta de você. Lá eles mesmos sabem disso aí. Você precisa da lei do fórum só para tomar conta de você. Para que eles, os próprios crentes não se matem uns aos outros. E os frutos da carne, quem quer pelo meio da fé, na religião e toma ceia, dentro ou fora, frutos da carne é ira, raiva e porfia, irmão. Como vai amar o próximo segundo a Bíblia? O que dá força ao pecado é a lei. Se eu não tomar, eu não tenho parte. Se eu não batizar, eu não sou. E se eu fazer isso e não cumprir a Bíblia, Escritura Sagrada, eu não tenho parte com ele. Porque o que dá força ao pecado é a Bíblia. O que você tem que fazer então? Verdade que isso tomou conta de você. Você se tornou uma pessoa melhor para o lado de fora. Agora se volta para dentro de você e vira um espermatozoide. Como Deus saiu da sua majestade e virou um animal da esteira de Círios aqui, que para sobre as águas, participou do mesmo e passou. Assim como o Espírito participou do mesmo por meio do meu aspecto aqui, e vai te levar para o feminino inocência, que ficou sem um arquétipo da terra. A última Sofia negou a eficácia. Então o que aconteceu, irmão? Deus repartirá com os 12 chakras aqui, que era para ter 12 deusas femininas, almas aqui, e gerar do seu ser, que é o masculino. Agora esses daqui vão ter que gerar o seu ser lá, para eles serem pai, mãe e filho, mãe e pai aqui, e filho. Formar uma trindade dentro deles. A alma deles se casa com essa palavra, que é o pai, e gera o seu ser, que é o filho. Então, Deus colocou aqui, irmão, 12 filhos. E como essas 12 Sofias aqui. E o mais perto era o 7 de cima. Como Deus retirou as 7 Sofias e deu a esse que tem mais, para que a sua alma, o seu corpo, para que você more dentro do meu corpo, que quer dizer o aspecto do filho, que é o velo da vitória, que é as vestes brancas, que eu te lavei aqui pelas palavras, pelo fluxo das minhas palavras, que passou por você aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho nada para fazer, irmão? Gera a sua família, irmão. Se preocupa com você. Primeiramente se salva você. Depois você gera. Assim que você gerar, se esse espírito aqui, irmão,
Você tem uma... Por que foi retirado aquilo? Porque foi colocado lá em cima. Você tem um aspecto lá. Primeiro se vê lá. Você viu que tinha aqui. E agora isso foi arrancado de vocês e levado para lá. Agora as almas têm que gerar o seu. Como sacrifícios vivos. Para se matar aí. Claro que não. O que você vai fazer aí? Se o Espírito não te deu missão nenhuma, não te orientou o que você fazia até hoje, não adianta mais falar, mano. Você sabe o que fazer aí, caralho. Você pode falar por você mesmo, se o olho já foi aberto. A inocência de aquilo que dava vida em vocês foi tirado. Você tem um aspecto lá. O seu aspecto daqui precisa ser gerado a criança. Como assim? Aquilo que você sabe o que tem que fazer, irmão. E os ateus aqui foram pagos por um bom preço. Ele quis pagar igual, vou fazer o quê? Eles estão anos falando contra a religião. Não falei todos os ateus, estou falando esse grupo de pessoas. E aqueles que deu um copo de água aos meus, do meu pequenininho, no livro do diabo, na cobra na casca de cobra que eles trocam todo dia e nunca se renova só para cá, está escrito aqui, ó, aquele que deu um copo de água a um dos meus pequenininhos, não perderá seu galardão. Está escrito na cobra, esses que apoiaram o canal, que ajudaram aqui, irmão. Está escrito de vocês. Você é meu livro, não é um livro da Bíblia. Verdade que o livro da Bíblia, o Deus daqui, sentado como um Deus, os grãos tomou conta da fé e a religião. Até a verdade chegar, eu sou a verdade e a vida. Terei misericórdia de quem eu desejar. Tenho direito de dar e tomar. Esse conselho recebeu. Eu, quer dizer, o Espírito. Não é eu que posso fazer nada por você. Só pode vir a mim se o Pai o trouxer, já era lá, aqueles 144 mil. O resto ainda que estava ali, crendo, irmão, veio. Só um remanescente foi salvo. E é o que acontecerá nesse plano. Não é por falar mais Bíblia ou Jesus ou Deus daqui. Religião te faz a pessoa melhor para o Deus daqui. A mim foi me dado o Deus daqui. Falou. E em termos céu. O céu deles está aqui, é a plataforma, o terceiro céu deles. E o céu aqui. A sua carne vai ficar junto nos 3 céus daqui. Nós aqui, não. Se nós morrermos, o Senhor não tiver vindo, vamos pegar o nosso aspecto para enganar as pessoas. Como pegar o nome dos apóstolos, vamos pegar o nome dos líderes. Porque cada 100 anos troca a imagem. Aquilo que foi Platão trocou para outro, para outro, para outro. Agora pegou de Einstein, de Freud, ele vai trocando na esquerda e na direita. E agora os últimos líderes religiosos vai plasmar a imagem deles. Por exemplo, do Franciscão já plasmou, o diabo já está usando a imagem do Franciscão, que depois da parte dos apóstolos não é mais Deus. É Asmos Deus. Agora o Franciscão, o nome dele será usado, plasmado, porque pertence aqui. Mas o aspecto dele lá, criança, Deus pôs vida do jeito que era ali. Ele avisou que não era para usar televisão. Aquela geração do Franciscão até 2002, irmão, se levantará e acusará essa geração de agora e esses vasos conservados se achando que Deus, para que vai bem sobre a terra, e esses que estão pregando, porque eles ouviram aqui e não quiseram. Por assim dizer, o judeu, segundo a Bíblia, já está julgado, Hebreus 2,14. Esse daqui, os da cinzinha, segundo a lei, já foi julgado aqui lá. Eles querem ser de lá, mano, para ser de Deus com fé. Se a fé falhar. A fé de Elias falou até como João, ele falou, pergunta lá se é esse cara mesmo. Lá ele curava de verdade. Aqui os cegos vê, os coxos andam espiritualmente, que eu te ponho lá. Deus não há espaço, ocupação. A minha onipotência, onipresença é para aqueles que eu quiser salvar e chamar e abrir a mente dele. Do contrário, eles podem entrar aqui, ou na igreja, ou no Deus daqui, ou até no celular, irmão. Mas eles entram não para se entrar para pedir ajuda ao Senhor, porque se Deus endurece quem Ele quer, os homens jogam os dados, meu que dou a vitória. Para Ele já acabou. Os que pedirem ajuda ao Senhor, que eles lêem aqui, segundo a fé e a religião, e Jesus que foi. E como que é isso aqui, irmão? Se você pedir ajuda a esse Espírito aqui, fazer tudo esterco para viver para esse, anunciar esse aqui, pedir, achar ele dentro de você, que você não tem mais nada para anunciar, pelo jeito. São poucos daqui que tem alguma coisinha para fazer.
Porque já está tudo consumado, já vem consumando, faz dias já. Então ninguém vai ser salvo. É o que eu te falei, irmão. Se hoje tirar a liberdade de falar, estaremos com o Senhor dentro de nós. Cada um acha dentro de nós. A sua carne é um animal, sacrifício vil, tem que ser como essências narinas do Senhor. Prova que as suas emoções, os não-judeus é um animal, quiseram os judeus, a alma deles virou a carne. Então são sacrifícios vivos. Para não atirar você nas pedras, para você ser salvo, tirar esse e matar ele na minha frente, que não é assim mais, porque foi evoluído. Então como que é agora? Seja as suas essências, o fruto dos seus lábios, esses daqui tinha que entregar como essências às narinas do Senhor, casados, 1 minuto de céu nele aqui. E os outros que não têm entendimento, que não virou purpurina, não são entendidos como Daniel, alô? Não são entendidos. Os frutos dos seus lábios confessam que esse Espírito é o Senhor. E os ateus? Os ateus mandam eles enfiar a Bíblia no rabo até o fim. Manda eles enfiar no cu a religião e o Deus deles. A sua religião é viver melhor aqui, ser feliz. Desse que saiu do canal aqui. Porque se vocês são ateus, se levaram a alma de vocês, foi porque existe Deus e religião e fé que te deram para te enganar. Deus quis pagar igual, pega o que nós podemos fazer aqui. Mandar um beijinho para os ateus. Então eu queria mandar um abraço a ateus dispensadores, meus irmãos na fé, pague iguais. Mandar um abraço a você da direita, e dizer que não é nada pessoal. Mandar um abraço a todos os religiosos que o querem Bíblia, os líderes religiosos. Mandar um abraço aos anciãos do CB, os reformadores dentro e fora. Dizer que a minha briga não é contra carne e sangue. A de vocês é porque a fé é para a carne. E da força do pecado é a lei. A briga de vocês é na carne. Ainda que pareça espírito, o seu céu é plataforma. Então nós aqui não temos uma briga, nossa briga é contra a minha briga aqui, com o meu corpo, que ele resolveu ser amigo de fora, é contra o Deus daqui, que se afirmou ser um Deus, que veio aproveitando a quinta vela do Minorá que se apagaria, ele se acendeu como um Deus até o sétimo, até o nono céu, mas do 10, 11 e 12... tem o Espírito que paira sobre as águas. Ainda que o James Webb chegar até lá, o que eles podem fazer é se desdobrar para baixo e sair aqui, eu sei aonde eles for aí, trazer tecnologia para você, porque daqui eles não passam. Ninguém consegue fazer um espectro de Deus. Ele pode usar a medula de Eva e a lei para movida, a alma nele, para usar como animal. E foi isso que foi feito com nós aqui, que somos não judeus. Tá? Então eu queria mandar um abraço a vocês aqui da direita e dizer que não é nada pessoal, né? Vê aí certinho sua vida, né? Queria mandar um abraço a todos os líderes que eu falei o nome aqui e falar para você que não é nada pessoal. Mano. É para você, há uma só Senhor, uma só verdade, uma só justiça. Há só um. Deus é um só, é um verdadeiro. Então se esse Deus põe em pauta e afirma para você que você não tem salvação segundo a Bíblia, você tinha que analisar isso aí, irmão. E não é por debater mais exegese e mais sabedoria de anjos que você se salvaria. Se fosse assim, ele não tinha escolhido indóitos e pecadores ali. Bandido entrou no céu primeiro, nosso apóstolo. Centurião tinha mais fé que os 12. Tocava por fé do fluxo ir embora. O que tirou 0 à esquerda ali, reprovado no Enem, e não tinha uma pombinha, não tinha nenhum passarinho para oferecer ali, não desceu mais justificado do que aqueles dentro ou fora com exegese, que Paulo mandou enfiou tudo no rabo, tudo que eu conheci de Gamaliel, eu fiz tudo, fiz bosta. Põe esterco, senão é indecente. Por outro, falando a verdade seja dita, mandou enfiar tudo no rabo dos judeus, o mesmo que Herodes fez. Paulo enfiou tudo no rabo de Gamaliel, que lá, para ganhar, para ele ganhar segundo a fé, o ressuscitado, para ele perder a cabeça, como lá. E esse agora aqui, eu mando você e Paulo e o Gamaliel e a lei e a Bíblia e o Deus daqui enfiar no rabo deles, que é o buraco negro, para onde é o céu deles? Porque o Deus daqui já não pode levar mais o seu aspecto segundo agora. Agora temos a lei do país, irmão. Se alguém te ameaçar de morte, faz um BO. A lei ainda está valendo, toma conta de você. Né? Ou se for um caso inédito mesmo, que a pessoa quer te pegar,
faz um BO de ameaça de morte, se prepara, irmão. Porque o pecado, segundo a lei espiritual, não existe para Deus. E a lei da terra aqui que ele pôs aqui, legítima defesa, você pode. Então se tiver ameaça de morte por falar a verdade, faz um BO e fica no peito, irmão. Não entra pecado, mas é assim, não é por violência. Legítima defesa é legal. Porque o animal, segundo a carne, então você tem que andar decente para não precisar dessas coisas. Deixa passar aquilo ali. Anda como se não tivesse, vai no trânsito, ficar nervoso para quê? Deixa passar. Falaram mal, deixa que fale, irmão. Que vale é você, dentro de você. Ou você vai fazer um BO contra todo mundo e sair dando tiro em todo mundo. Vive como se não tivesse, não deixa passar. Por que não sofreis os danos? Então é assim que Jesus ensinou lá. E hoje aqui, irmão, paciência tem limite, né, irmão? Eu vou no mercado, a turma vem me aborrecer. Fala, ó, pega a Bíblia de vocês e enfia no rabo. Se vocês não for salvos pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida. Ah, seu herege, seu... Ó, se relar a mão, vai dar B.O. E vai tomar também. Paulo lutou como animais, mano. Tem lugar aí que você vai aí, dependendo da abordagem. Então eu evito, mano, passar. Deixa que fale, deixa que me xingue, eu pago o prejuízo, eu que pago, deixa pra lá. Não levo minhas causas a nada, antes sofro dano. Porque eu tô cumprindo Paulo? Claro que não. Porque pra mim não tem mais... O que vale o que vale é que ele se manifestou em carne para pôr, no meu aspecto, para pôr a verdade para você. Com liberdade de entrar no santuário e te pôr no céu. Então eles não estão preparados para essa mudança, mano. No abrir e piscar, o seu aspecto estará preparado. E o deles, se não tiver no número, que não depende, mano, dentro ou fora, a favor ou contra, o tempo já acabou. Quer dizer, o Espírito está vendo tudo. Eu estarei lá com o meu aspecto. Tá? Então eu queria mandar um abraço a todos, dizer que nada pessoal, um abraço a todos, até o próximo round.